Cartilha é uma síntese do caderno de orientação. O caderno de orientação vai ficar disponibilizado no site e a cartilha vai ser impressa e entregue para todos os municípios. Pois bem, gente. Então, como diz a NOB, é obrigação do Estado apoiar técnica e financeiramente os municípios. Por isso, esta webconferência, justamente para auxiliar os municípios, né, na utilização dos recursos advindos do FES para o Fundo Municipal de Assistência. Muito obrigada pela participação, obrigada pelas SDRs, pelas associações de municípios que estão sempre com a gente. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou assistente social e atuo na gerência de gestão da política de assistência social da DIAS. Bom, eu vou falar inicialmente sobre o processo de pactuação e deliberação do cofinanciamento estadual e, posteriormente, eu vou falar um pouco sobre as despesas de custeio e investimento. Bom, como se dá o processo de pactuação e deliberação do cofinanciamento estadual? A partir do orçamento previsto no Fundo Estadual de Assistência Social, o FEAS, para o ano em exercício, o órgão gestor estadual, por meio da equipe técnica da Diretoria de Assistência Social, formula os critérios de elegibilidade e partilha dos recursos estaduais destinados, previstos para o cofinanciamento dos serviços de proteção social básica e de proteção social especial de média e alta complexidade. Em seguida, esses critérios, eles são submetidos à Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, para pactuação por meio de resolução. Se considerar necessário, a CIB ela poderá solicitar avaliações, pareceres ou proposições sobre o assunto à Câmara Técnica Permanente da CIB, ou poderá instituir Câmara Técnica Temporária para analisar especificamente esse assunto. Após a pactuação, é publicada a resolução no Diário Oficial do Estado, tratando dos critérios, dos procedimentos e dos prazos pactuados. Em seguida, a resolução da CIB é encaminhada ao Conselho Estadual de Assistência Social, o CEAS, para apreciação e deliberação com vistas à aprovação e publicação no Diário Oficial do Estado. É importante destacar que esse processo, as resoluções, elas identificam, elas definem, determinam os municípios elegíveis ao cofinanciamento estadual. Porém, esses municípios, eles precisam encaminhar uma série de documentos para a SST para poder receber efetivamente os recursos estaduais. É importante também destacar que os municípios, eles devem ficar atentos aos percentuais dos recursos destinados para custeio e investimento que são pactuados anualmente na CIB. Esse ano, por exemplo, em 2014, 100% dos recursos destinados ao cofinanciamento da proteção social básica, 100% deles são destinados para custeio. E em relação à proteção social especial de média e alta, 60% do recurso é destinado para custeio e 40% para investimento. E ainda, são condições obrigatórias para recebimento dos recursos do FEAS a instituição e o funcionamento do Conselho de Assistência Social, do Fundo de Assistência Social e do Plano de Assistência Social. Bom, em relação ao cofinanciamento dos benefícios eventuais, a lógica é um pouco diferente do que a dos serviços, Segundo a NOB-SUAS 2012, os critérios, eles devem ser estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social. E aí, após a definição desses critérios pelo CEAS, é publicada a resolução no Diário Oficial também, e é realizado o encaminhamento dessa resolução do CEAS para a CIB,
com vistas à pactuação dos prazos e procedimentos do cofinanciamento dos benefícios. Bom, em relação agora às despesas de custeio e investimento, de acordo com a lei número 4.320, a lei federal, né, 4.320 de 1964, e a portaria número 448 de 2002 do Tesouro Nacional, da Secretaria de Tesouro Nacional, classificam-se como despesas de custeio as dotações para a manutenção dos serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptação de bens imóveis, e referem-se ainda a despesas de custeio à aquisição de materiais de consumo e pagamento de serviços de terceiros, pessoa física e ou jurídica por tempo determinado. O que é material de consumo, né? É aquele que, em razão do seu uso contínuo, do seu uso corrente, normalmente perde a sua identidade física ou tem a sua utilização limitada a 2 anos. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de despesas de custeio, por exemplo, gêneros alimentícios, materiais de expediente, né, papel, lápis, caneta, caderno, carimbo, grampeador e outros, manutenção e conservação de equipamentos e veículos, que podem ser despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações, aluguel, pagamento de água, luz, telefone, locação de máquinas e equipamentos, contratação de capacitadores, facilitadores, oficineiros, instrutores ou quaisquer serviços prestados por tempo determinado. Em relação às despesas de investimento, são despesas de investimento tudo aquilo que é investido para ampliar o patrimônio do poder público. Também os recursos para planejamento e execução de obras, aquisição de imóveis, constituição, aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, e aquisição de instalações, equipamento e material permanente. O material permanente ele é o inverso do material de consumo, né? Aquele que, em razão do seu uso contínuo, ele não perde a sua identidade física e tem uma durabilidade superior a 2 anos. Então, exemplos de material permanente são bens móveis, né, aquisição de bens móveis, aparelhos e equipamentos de comunicação, de informática, veículos, enfim. A portaria número 448 de 2002, a que eu citei no início da apresentação, ela traz vários exemplos de despesas de custeio e de investimento e que podem ser acessadas por todos vocês. Agora eu passo a palavra para a Camila, que vai tratar sobre o cofinanciamento estadual dos benefícios eventuais. Boa tarde a todos, meu nome é Camila, trabalho na coordenação de benefícios assistenciais da Diretoria de Assistência Social e vim conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o cofinanciamento para benefícios eventuais. Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que servem para ampliar a proteção social e superar situações de vulnerabilidades e riscos sociais. O Estado hoje ele tem a obrigação de cofinanciar a oferta desses benefícios eventuais, cuja gestão se dá no território municipal. Os recursos estaduais para cofinanciamento de benefícios eventuais nos municípios, eles se distinguem um pouco dos serviços de proteção social básica e proteção social especial. Por quê? Porque hoje a gente não vislumbra o custeio de alguns itens tradicionalmente chamados de custeio. Por exemplo, a gente não tem a contratação de terceiros para uma eventual pesquisa sobre a gestão dos benefícios eventuais no território. A gente não pode utilizar o recurso de cofinanciamento estadual para pagamento de contas de luz, água, internet, telefone ou aluguel do próprio espaço. A mesma coisa ocorre com alguns itens de investimento. Nós não podemos usar com o recurso de benefícios eventuais o pagamento de
um computador, ou uma impressora, ou um software para a gestão dos benefícios eventuais no município. Nós entendemos que esses são elementos necessários e a gente pretende, em breve, discutir isso na nossa secretaria, né, e ampliar essa questão dos benefícios eventuais também para esses outros itens, né. Atualmente, o nosso cofinanciamento ele serve para manutenção e ampliação do próprio benefício no território. E quais são as modalidades de benefícios eventuais que nós ofertamos? O auxílio natalidade, o auxílio funeral, aqueles auxílios decorrentes de situações de vulnerabilidade temporária e auxílios decorrentes de emergências e calamidades públicas. Todos esses auxílios, eles podem ser pagos em pecúnia ou em espécie. Na modalidade de auxílio natalidade, ele é previsto para atender as necessidades do nascituro, nas questões de vestuário, higiene e alimentação. E aí, na questão de alimentação, a gente pede atenção especial em relação às dietas especiais, que como a Resolução 39 do Conselho Nacional de Assistência Social de 2010 já menciona, as dietas especiais são da seara da política pública de saúde. Outros itens que podem ser custeados, como auxílio natalidade. Necessidades do responsável legal, se o bebê vier a óbito. Necessidades da família, caso o responsável legal venha a óbito. Em relação ao auxílio funeral, nós temos despesas com a funerária, velório, sepultamento, utilização de capela, velas, placa de identificação, enfim, todos os itens que concernem ao funeral. Ele também serve para pagar necessidades da família, caso um dos mantenedores ou provedores dessa família venha a óbito ou qualquer outro membro. Outra razão que pode ser utilizado o auxílio funeral é para ressarcimento. Como nós sabemos, todos os municípios devem ter uma unidade 24 horas de atendimento para auxílio funeral. E caso o município não tenha disponibilizado essa unidade de atendimento, o usuário da política de assistência social pode vir requerer o ressarcimento. Em relação às despesas decorrentes de vulnerabilidades temporárias, nós temos aquelas que decorrem de riscos, perdas e danos. O que significa os riscos, as perdas e os danos? Né? Principalmente relacionados à ausência de meios para aquela família reproduzir-se no cotidiano, né? A reprodução social da família, principalmente aquelas necessidades decorrentes de alimentação, documentação e domicílio. Dentre outras situações, nós podemos destacar a questão da ausência de um abrigo para os filhos que a família venha a precisar, né? Então, o auxílio vulnerabilidade pode ser usado para isso. A questão do domicílio estar em risco, a gente pode utilizar para a aquisição de materiais que provenham pequenas reformas, como materiais hidráulicos, elétricos, questão de cimento, enfim, outros itens da construção civil, desde que não sejam ofertados por outras políticas setoriais. A mesma coisa ocorre se a família precisar eventualmente de um outro abrigo por estar passando por uma situação de violência doméstica ou psicológica, o benefício também pode auxiliar nessa situação. Nós também temos as questões vinculadas ao frio extremo, na cobertura de colchões, agasalhos, cobertores. E em relação a material de limpeza e desinfecção, também em casos de emergências e calamidades públicas. Em relação aos benefícios eventuais decorrentes de emergência e calamidades públicas, o Estado também oferta, porém, nós precisamos de um decreto municipal que diga que aquele município está passando por uma situação de emergência ou calamidade pública, para justificar a utilização desse recurso nessa situação. E aí, esse recurso ele vai servir para aquela família atingida, que ela possa reconstruir a sua condição de vida, né? E nessa situação, a gente utiliza como critério os mesmos que são utilizados pela Secretaria de Defesa Civil. A gente considera emergência e calamidade pública todas as situações de alagamento, enchente, inversão de temperatura, desmoronamentos, incêndios, epidemias.
E alguns dos itens que eu já citei em vulnerabilidade temporária também se aplicam para calamidade pública, especialmente a questão de alimentação e material para higiene, desinfecção, colchonetes, cobertores. Eu fico à disposição de vocês para o chat e eu agradeço a atenção de todos. Eu vou passar a palavra para a Dayana, que vai continuar a conversa com vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Dayana, sou assistente social, técnica da Gerência de Gestão da Política de Assistência Social da Diretoria de Assistência Social. Eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação dos recursos estaduais repassados a título de cofinanciamento dos serviços socioassistenciais tipificados. A Camila falou agora dos benefícios, então eu vou falar dos serviços. Antes, porém, eu gostaria de trazer, de destacar a importância da tipificação nesse processo da utilização dos recursos. A tipificação, ela representa um grande avanço em termos de regulamentação do SUAS, né? Ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social através da Resolução 119 de 2009, que por meio de uma matriz, né, o documento ele apresenta a padronização dos serviços socioassistenciais organizados por nível de complexidade do SUAS, definindo aspectos fundamentais para orientar a oferta em todo o território nacional. Então, é muito importante que antes de utilizar qualquer recurso, observar a relação direta do serviço ou do material que irá ser adquirido com a finalidade do serviço e com o cumprimento dos objetivos. E isso está especificado, então, na tipificação. A tipificação, ela descreve, então, os serviços da proteção social básica e da proteção social especial, tanto de média quanto de alta complexidade. Em cada um dos serviços, ela destaca o nome, a descrição, os usuários, os objetivos, a provisão, a aquisições dos usuários, as condições e formas de acesso, a unidade, né, que é o equipamento, os CRAS, CREAS, Centro POP, o período de funcionamento, a abrangência, a articulação com a rede e o impacto esperado. No caso da utilização dos recursos, três itens são fundamentais. O objetivo do serviço, que deve ser sempre considerado, as provisões, que determinam os elementos do ambiente físico, os materiais socioeducativos, recursos humanos necessários, e o impacto esperado. Então, são elementos importantes para serem considerados. Sempre fazer o questionamento, a ação que eu vou desenvolver, ela está de acordo com o objetivo do serviço? A aquisição de um equipamento, a contratação de profissionais para a realização de oficina, enfim, está de acordo com o objetivo? Vai atingir o impacto esperado para aquele serviço? Então, são questões bastante importantes que devem ser elencadas no momento da execução do recurso. Só reforçando o que a Letícia já falou, então, o recurso do cofinanciamento estadual repassado aos municípios e o percentual destinado tanto para custeio ou para investimento, eles são pactuados anualmente. Então, é sempre importante, antes de utilizar o recurso, observar as resoluções, né, o que dispõem as resoluções quanto à utilização dos recursos. Né? Reforçando ainda, benefícios eventuais e os recursos repassados para o cofinanciamento da proteção social básica são destinados somente para custeio, no ano de 2014, né? E da proteção social especial, então, para custeio e investimento, no percentual de 60 a 40. 60% para custeio e 40% para investimento. Esse item
é importante ser frisado, porque na sequência agora eu vou elencar alguns exemplos de materiais, de ações que podem ser adquiridos, e esse percentual precisa ser respeitado. Então, as despesas de investimento, alguns exemplos, né? A Letícia trouxe o conceito e agora eu trago alguns exemplos que podem ser utilizados para qualquer nível de proteção, tanto para proteção social básica, especial de média e alta complexidade, observando sempre o objetivo, né, o impacto esperado, conforme já dito anteriormente. Então, podem ser adquiridos equipamentos eletrônicos de informática destinados à execução dos serviços socioassistenciais tipificados, como computadores, impressoras, data show, tablets, modems, equipamentos de áudio e vídeo, máquina fotográfica, dentre outros. Podem ser ainda adquiridos mobiliários, utensílios, como cadeiras, mesas individuais, mesas de reuniões, estantes, gaveteiros, aparelhos de ar-condicionado, bebedouro, geladeira, enfim. Aquisição de livros técnicos pertinentes à gestão e à execução da política de assistência social, que contribuam, então, para a melhoria da capacidade técnica e da execução dos serviços. Aquisição de veículo, devendo esse estar devidamente identificado e ser utilizado exclusivamente na oferta das ações dos serviços socioassistenciais. Então, veículo adquirido ou qualquer outro mobiliário ou equipamento adquirido com recurso do cofinanciamento da proteção social básica deve ser utilizado somente dentro desse nível de proteção, da mesma forma da proteção social de média ou alta complexidade. É importante destacar que, devido ao alto custo de um veículo, que esse gasto seja bastante planejado para não comprometer as demais atividades do serviço, né? Todas as despesas de investimento também devem ser tombadas pelo patrimônio público. As despesas de custeio, né? As despesas de custeios, alguns exemplos, então, que podemos citar também em relação a todos os serviços. A aquisição de material de expediente de consumo, lápis, caneta, borracha, carimbo, papel para impressora, toner, grampeadores, aquisição de material lúdico, pedagógico, né, tais como brinquedos, almanaques educativos, jogos, instrumentos musicais para desenvolver as atividades do serviço socioassistencial tipificado, né. Aqueles que podem ser catalogados, eles podem ser considerados também recurso de investimento. Por exemplo, o livro técnico, né, ele pode ser catalogado, então ele é considerado investimento. Já um almanaque, como ele pode ser utilizado numa oficina, ele pode ser escrito, riscado, pintado, então já é uma despesa de custeio. Então, além disso, a aquisição de artigos pedagógicos, artigos culturais, esportivos, desde que estejam de acordo, então, com a metodologia do serviço e previsto também no planejamento. Aquisição de materiais de limpeza, tais como sabonete para o banheiro, álcool gel, papel toalha, entre outros materiais de higiene, como shampoo, condicionador, lâmina de barbear, absorvente íntimo, toalhas, especialmente, esses itens, né, especialmente para o atendimento aos usuários da população em situação de rua. Outros exemplos de despesas de custeio, então, é a contratação, por exemplo, de pessoa física ou jurídica por tempo determinado para a realização de encontros, palestras, capacitações, oficinas referentes aos SUAS,
locação de material e espaço físico, né, a locação de microfone, caixa de som, data show, né, por um período determinado, né, e por um evento específico. A locação do espaço físico também, desde que a ação, que o evento tenha pertinência com o serviço, né, que esteja de acordo com a política de assistência social, e também por tempo determinado. Pagamento de coffee break, então, na realização desses eventos, né, encontros, capacitações. Contratação de pessoa física ou jurídica também, por tempo determinado, para realizar o levantamento de diagnóstico das vulnerabilidades, das violações de direito, no caso da proteção social especial. Elaboração, desenvolvimento e publicação de materiais de apoio informativo, folders, cartaz, banners, entre outros. Além disso, pode ser também utilizado em ações de divulgação e esclarecimento à população sobre os direitos socioassistenciais, sobre os benefícios, né, por meio da confecção de materiais informativos, como jornais, cartilhas, camisetas, divulgação na rádio, na televisão, carro de som, teatro, enfim. Aquisição de materiais lúdicos, pedagógicos, tais como brinquedos, almanaques, DVDs de jogos, livros, né, instrumentos musicais, aquisição de artigos culturais e esportivos também, desde que estejam de acordo com a metodologia do serviço, material de limpeza, pagamento também de inscrição, hospedagem, alimentação, incapacitação de temas pertinentes aos SUAS para os trabalhadores do SUAS, né, preferencialmente trabalhadores concursados. Então, pode ser utilizado para pagar a inscrição no evento, pagar a alimentação, pagar a hospedagem, desde que o servidor não receba a diária do município, né, por parte do município, e que o valor da hospedagem e da alimentação não exceda o valor da diária paga pelo município. Então, o valor tem que, se o servidor recebe, se a diária, né, de R$200, o pagamento com recurso estadual também não pode exceder a esse valor. Além disso, outras despesas que podem ser executadas com recurso do cofinanciamento estadual são pagamento de serviços de água, luz, telefone, internet, né, desde que o imóvel ele seja exclusivo para a realização do serviço socioassistencial tipificado, auxílio transporte para garantir o acesso dos usuários aos serviços socioassistenciais, pequenas reformas, adaptações para acessibilidade, conforme as normas da ABNT, então rampas de acesso, adaptação aos banheiros, piso tátil, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, dentre outros, nos equipamentos socioassistenciais, né, sempre visando a melhoria do ambiente físico, né, e no ambiente de atendimento, do arquivamento de documento e do trabalho dos profissionais. Pagamento de alimentação, tais como lanches, né, para os usuários durante a realização das ações nos serviços. Aquisição de ingressos e lanches para os usuários, né, para participar de eventos culturais, artísticos, né, como museus, teatros, entre outros, desde que estejam previstos e dentro de uma metodologia, né, planejados conforme a metodologia do serviço. Eu trago aqui agora um quadro, na verdade são dois quadros, para que a gente possa melhorar ou
um exemplo de como a gente pode planejar a execução do recurso e não chegar no final do ano e reprogramar um montante muito alto, ou, no caso do Estado, que permite a reprogramação no momento de apenas 40%, de ter que devolver o recurso para o Estado. Então, é um quadro simples, eu não sei se dá para ver muito bem, mas depois a gente pode disponibilizar, vai deixar disponível esse material no site. Então, na primeira coluna, listar, por exemplo, todas as despesas, as ações previstas, né? E listar com quais recursos essas despesas podem ser pagas. Então, por exemplo, o pagamento da equipe de referência, né? Hoje nós sabemos que o recurso federal permite o pagamento da equipe de referência, né, dos técnicos, conforme a NOB-RH, de até 60%. Com o recurso estadual, isso ainda não é possível, né? Tem uma alteração na legislação do Fundo Estadual de Assistência Social prevendo isso, mas ela ainda não está regulamentada. Está em trâmite no Conselho Estadual, enfim, mas ainda não é possível. Então, 60% do recurso estadual pode ser utilizado, então já dá para prever isso. O restante com recurso próprio. Da mesma forma com as outras ações, contratação de pessoal por tempo determinado. Pode ser utilizado tanto com recurso federal como com recurso estadual e recursos próprios para execução de ações pontuais, ações de capacitação, pagamento de aluguel, de água, luz, telefone. Então, identificar, né, listar o que pode ser gasto com cada um dos recursos. A tabela seguinte, então, seria um detalhamento justamente para evitar que sobre recurso ou que esse recurso seja reprogramado ou devolvido, né, para o Estado. Então, ali, o primeiro item, ali no montante, então, fazer um levantamento de todos os saldos, tanto de reprogramação, dos rendimentos, das receitas futuras, né, dos recursos que o município irá receber durante o ano, e depois definir, né, planejar, com base no planejamento das ações, o município pode definir, então, de que forma utilizar cada um desses recursos. Definir de acordo com cada serviço e fazer o levantamento de tudo que pode ser gasto com cada recurso. Por exemplo, conforme o exemplo anterior, 60% do recurso federal pode ser utilizado para pagamento de pessoal, né, da equipe de referência, o restante com recurso próprio. O restante, os demais 40% do recurso federal, definir as ações onde eles podem ser aplicados, da mesma forma com o recurso do Estado, né? Planejar, então, dessa forma, a execução do recurso. Seria isso, de forma breve, o que eu tinha para apresentar. Lembrando que o caderno de orientações, vai ser disponibilizado no link da Secretaria de Estado, no site da Secretaria de Estado. Essa apresentação também, né? E no caderno de orientações está mais detalhado, então, a forma como cada recurso pode ser utilizado de acordo com cada nível de proteção, né, com diversas observações que é importante atentar antes da utilização do recurso. Seria isso, então, também me coloco à disposição depois para tirar dúvidas no chat. Eu vou passar agora a palavra para o Getúlio, que vai falar sobre a prestação de contas e a reprogramação dos recursos. Boa tarde a todos. Estamos hoje com a questão da prestação de contas. A equipe que vai analisar a prestação de contas está sendo reestruturada, está sendo montada, né? Então, agora nós não vamos mais ter as dificuldades que a gente teve até o momento. Bom, com relação aos recursos da prestação de contas do FEAS para os municípios,
em 2014, eles deverão seguir orientações que eu vou expor a seguir. Nós temos hoje liberando recursos para 6 níveis de proteção, 6 serviços. Na alta complexidade, para custeio e investimento, média complexidade, também custeio e investimento, benefícios eventuais, unicamente custeio, e a proteção social básica, também só custeio. Deve ser previsto liberação de investimento só para o ano que vem. Nas regras com relação à alta complexidade, custeio e investimento, o município deverá utilizar para efetuar a prestação de contas instrumental disponibilizado através do anexo único do Decreto 1968/2014, que prevê apenas reprogramação de saldos para 2015, de acordo com o regramento, 40%, única e exclusivamente para custeio. Na questão da média e complexidade, da mesma forma que na alta complexidade, tanto para custeio quanto investimento, também o anexo único do Decreto 1968, né, sendo que a reprogramação também segue o mesmo princípio, 40%, única e exclusivamente para custeio. Nós, quando foi elaborado essa questão dos 40%, nós previmos que os municípios, eles, principalmente no serviço de alta e média complexidade, eles não podem sofrer solução de continuidade de um exercício para o outro. E nós sempre temos dificuldades em repassar recursos no início de ano. Então, nós previmos liberar uma margem para que os municípios não fiquem completamente desassociados dos recursos. Com relação aos benefícios eventuais e à proteção social básica, então seguirá o que prevê o decreto 1968, que só permite até 40% do total que foi repassado durante o exercício, que poderá ser reprogramado para o ano seguinte, né? Todos os saldos existentes em conta em 31 de dezembro de 2014, que não forem passíveis de reprogramação, eles deverão ser integralmente devolvidos mediante depósito identificado na conta do FEAS. A conta no Banco do Brasil, na agência 3582, dígito 3, na conta corrente 930-400, dígito 2. Esse recurso, ele infelizmente, e aí é que entra a questão, nós pedimos que realmente os municípios gastem o recurso, porque esse recurso, a partir do momento que retorna para a conta do FES, ele não mais será utilizado nos serviços, ele retorna para o Tesouro do Estado, e aí será utilizado em outras situações no Estado. Então, evitem ao máximo deixar saldo não passível de reprogramação. Nós não estamos aqui querendo buscar recursos de ninguém, devolução. Nós queremos que os municípios efetivamente gastem o recurso que nós repassamos e gastem efetivamente no serviço para o qual eles foram destinados. Os instrumentais que estão previstos no anexo único do decreto 1968/2014 ainda estão disponibilizados apenas em papel, ou seja, tem que ser preenchido e encaminhado via correio. Nós estamos tentando viabilizar o preenchimento desses instrumentais via web. Se conseguirmos isso até o final do ano, a prestação de contas do ano que vem já será nessa sistemática. Tá? Nós agora só questão de viabilizar isso de forma padronizada. Bom, o município recebedor do fundo vai ter que preencher no instrumental. Esse instrumental está bem didático, nós procuramos deixá-lo mais simples possível para serem preenchidos.
com o sentido de não ter tanta dificuldade no entendimento do que está prevendo. Ele é um instrumental único, ele serve para qualquer uma dos serviços, está tudo previsto aqui no instrumental, só que ele é um instrumental para cada uma das contas que receberam recurso. Então, no caso da execução pela prefeitura, na alta complexidade, nós temos duas situações, que pode ser executado diretamente ou mediante convênio com entidades que vão prestar o serviço de alta complexidade, de abrigamento ou para criança ou para o idoso, né? Então, no relatório demonstrativo das operações realizadas, que é o nosso instrumental de prestação de contas, nós pedimos que os municípios preencham na sequência, como consta no instrumental, desde o saldo que foi reprogramado do exercício anterior, né, o total de recursos repassados durante o exercício corrente, a contrapartida municipal, que não é obrigatória, mas é sempre necessário apresentar quando os rendimentos repassados pelo Estado não são suficientes para cobrir determinado item no serviço, né? E nós usamos isso aqui mais especificamente na questão de investimento, que às vezes o recurso utilizado para aquisição de alguns bens não é suficiente só o recurso que foi repassado pelo Estado, o município muitas vezes tem que complementar, e nesse caso ele vai identificar qual foi o valor que ele complementou. O total dos rendimentos de aplicação financeira. Todo recurso do Estado repassado para municípios, obrigatoriamente tem que estar em conta com aplicação automática. Por que isso? O recurso da aplicação financeira, ele pode e deve ser utilizado no serviço. Então, não se admite recurso parado sem estar sem estar rendendo alguma coisa. Somando tudo isso, nós temos o total de recursos financeiros disponibilizados para o fundo na execução da política de assistência no exercício corrente. Quando se for calcular o saldo de execução, nós temos que ver a questão da reprogramação. Então, o que é autorizado reprogramar? 40% única e exclusivamente para custeio. Tá? No caso de investimento, não pode ser reprogramado. Se sobrou recurso, tem que ser devolvido. Tá? E ele tem que ser 40% sobre o total que foi repassado no exercício. Tá? Tirando, nesse caso, apenas o rendimento de aplicação que não entra nesse cálculo. Então, vocês não vão usar o rendimento de aplicação para fins de cálculo de reprogramação. Ele já está automaticamente reprogramado, porque o rendimento de aplicação ele pode ser integralmente utilizado no serviço. No relato, ainda na sequência dos instrumentais, no relato analítico, o município, quando for prestar contas, ele vai descrever as despesas que ele efetuou no exercício. Então, ele vai colocar a data, o número do documento, quem foi favorecido, vai descrever essa despesa, né, e vai colocar o valor do custo dessa despesa. Isso, de forma sequencial, também não tem grandes dificuldades. Tanto no custeio quanto no investimento não vai ser problema. No caso especificamente do investimento, houve uma mudança de conceito muito grande. O recurso que nós repassamos para os municípios hoje, para fins de investimento, eles são exclusivamente do município. Então, eles não podem ser repassados, quando, no caso do serviço de alta complexidade, que o município muitas vezes convenia com entidades, ele não pode ser repassado em espécie para as entidades. E o patrimônio a ser adquirido, ele precisa ser tombado no município, ou seja,
ele vai seguir todo o regramento de licitação, normalmente, que o município tem que fazer para aquisição do seu patrimônio, vai tombar. Se ele tiver que ceder o patrimônio para alguma entidade, ele vai ceder por termo de cessão de uso. O patrimônio continua pertencendo ao município, a entidade vai poder utilizar esse patrimônio durante o período em que estiver conveniado com o município para atender aquele serviço. E se porventura a entidade entender de não prestar mais serviço, deverá devolver o patrimônio em bom estado ao município, para que o município então transfira esse patrimônio para outra entidade ou para serviço próprio que venha a substituir. Então, esse controle de patrimônio nós vamos manter daquilo que o município está adquirindo quando ele encaminhar a prestação de contas. Nós introduzimos na prestação de contas também o primeiro conceito. Quando da criação do fundo a fundo, o objetivo primeiro era reduzir drasticamente o volume de documentos que compõem a prestação de contas. Então, por isso, nós criamos instrumentais. Dentro dos instrumentais, nós temos o extrato de conta corrente. Esse extrato de conta corrente, os bancos já fornecem os extratos para os municípios, mas nós não queremos esses 12 extratos, que seriam mensais. Nós queremos um único instrumental onde todas as informações desses extratos estejam relacionadas, porque facilita para nós a análise, e nós não temos que analisar um único município, nós temos que analisar 293, então, e a nossa equipe de análise é pequena. Então, quanto menos papel a gente tiver para analisar, melhor. Então, a gente criou um instrumental onde o município vai transferir para esse instrumental as informações que já estão nos extratos que o banco fornece. Na questão do extrato das contas de aplicação, da mesma forma, só transfere as informações para o extrato. Isso facilita, inclusive, na montagem daquele primeiro instrumental, que é o instrumental capa, né? Nós também usamos o instrumental de conciliação bancária, e a conciliação bancária aqui, nesse sentido, antigamente se usava cheque, hoje não se faz mais nada praticamente com cheque. É a base de transferências. Mas acontece o seguinte, até 31 de dezembro, muitas despesas foram empenhadas, mas não foram liquidadas pelo município. Elas venham a ser liquidadas em janeiro ou fevereiro. O município tem até 28 de fevereiro, que é o que prevê os decretos, né, o 3.316, o 3.316, 2010, 760, 2011 ou 1968, 2014. Eles preveem que até 28 de fevereiro o município tem que prestar contas dos recursos do ano anterior. Então, o período de 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Então, a data base é sempre 31 de dezembro. Porém, nos casos em que o município empenhou até 31 de dezembro, mas veio a liquidar em janeiro ou fevereiro aquela despesa que foi empenhada, ela precisa entrar na conciliação bancária, porque ela vai deduzir do saldo que estava em 31 de dezembro. E o saldo de 31 de dezembro, deduzido esses valores, vai gerar um novo saldo, e é em cima desse novo saldo é que vai ser calculado a reprogramação de saldos. Então, isso é uma sistemática que nós criamos até, de certo modo, em benefício do próprio município. Outro instrumental que nós criamos são as notas explicativas. O que é que nós queremos com notas explicativas? Tudo que fuja um entendimento claro, nítido, ele precisa estar explicado. Então, o município colocando nas notas explicativas, automaticamente aquele que vai analisar aquela prestação de contas já vai saber qual foi a intenção do município
por fazer aquele procedimento. Tá? Então, as notas explicativas é um instrumental extremamente necessário de ser utilizado pelos municípios. Bom, como instrumental novo, totalmente desassociado daquilo que vinha sendo feito, foi o parecer do Conselho Municipal. Esse instrumental, a gente, durante a vigência do Fundo a Fundo, nós identificamos que a grande maioria dos conselhos municipais não tinha uma noção clara do que precisava analisar na prestação de contas. Eles não tinham um roteiro de análise. Então, esse instrumental do parecer do Conselho Municipal, nós criamos para dar o roteiro ao Conselho Municipal na análise da prestação de contas do município. O Conselho, na verdade, é o nosso parceiro na análise de onde é que o município está gastando os recursos, se está gastando corretamente, se esses recursos estão de acordo com o plano de aplicação, se eles estão de acordo com o projeto técnico que foi aprovado por esse mesmo conselho, que o município teve que apresentar para esse conselho, apresentou um projeto, e se esse projeto está sendo cumprido de acordo com aquilo que... Vocês, os seus conselhos no município, são os nossos referenciais na análise e na aprovação das prestações de contas. 6 aspectos que os conselhos vão analisar. O primeiro deles é o aspecto aritmético, onde eles vão descrever se os recursos que estavam estabelecidos para custeio da proteção social especial de alta complexidade, vai descrever em valores em reais, né? Gastos com o município, gastos com o FES, no caso dos municipais, quando ocorrer contrapartida. Tá? No aspecto da propriedade do recurso onerado, então eles vão analisar em que foi gasto esse recurso. Se foi gasto em alimentação, se foi gasto com produtos de limpeza e higiene, se foi gasto com materiais de expediente, com manutenção de imóvel, com serviço de terceiros, ou se foi em outros itens de custeio. Da mesma forma, a proteção social de média e proteção social da básica, que é os CRAS. No caso dos benefícios eventuais, há uma pequena mudança. Ele só permite gastos com nascimento, morte, vulnerabilidade temporária ou calamidade pública. Tá? No caso da alta complexidade, nós estabelecemos em 3 níveis os gastos: móveis e utensílios domésticos, equipamentos eletrônicos de informática ou de outros bens. No caso, outros bens, aí entraria os veículos, se houver a aquisição de veículo. Tanto para alta quanto a média, quanto a proteção social básica. Vocês estão vendo que aqui tem previsto já no instrumental investimento em proteção social básica. E proteção social básica, esse ano, 2014, não tem recurso para investimento. Então, esse item, nessa prestação de 2015, vai ficar em branco. Com relação à obediência às normas legais e regulamentares, então a gente quer saber se o município apresentou documentação para o Conselho, né, em que os procedimentos licitatórios para a aquisição de despesas foram realizados ou não. Tá? Então, a gente quer esse entendimento. Com relação à legitimidade da documentação, nós queremos saber se os documentos que foram apresentados pelo município para análise pelo Conselho foram originais, sem rasuras, se os documentos comprobatórios das despesas de custeios foram emitidos em nome da Prefeitura ou da entidade conveniada, no caso de convênios, né, com entidades para execução de serviço, se as despesas de investimentos foram realizadas em nome da Prefeitura, os itens adquiridos foram tombados no patrimônio e a relação foi apresentada ao Conselho. Tá? Com relação à justificação das despesas, da mesma forma, nós queremos saber se elas estavam totalmente de acordo com o que estava previsto no plano de aplicação, aprovado pelo Conselho,
se elas estavam apenas em parte ou se elas estavam totalmente desassociadas desse plano de aplicação. Nesse caso, o Conselho vai então analisar as metas pactuadas junto ao Conselho Municipal. Se as metas que estavam pactuadas de atendimento, elas foram integralmente cumpridas pelo gestor municipal, se elas só foram em parte ou se elas não foram cumpridas. Com base nessas análises, o município, então, tem condições, através da sua comissão de finanças, né, o Conselho Municipal, de dizer se a prestação de contas ela está regular, se ela tem ressalvas a serem feitas ou se ela estava irregular. Se ela tem ressalvas, tem que ser listado quais são as ressalvas ou irregularidades que foram apuradas pela Comissão de Finanças. E passa pelo Conselho, então, uma aprovação final, dizendo se a prestação de contas está sendo aprovada sem ressalvas, ou seja, está tudo de acordo, está tudo cumprido como estava pactuado, então é aprovação sem ressalvas. Tem algumas coisas que não estavam de acordo, mas o grosso, tá, estava de acordo, então aprova com ressalvas e lista quais são as ressalvas que foram levantadas. Não, nada estava de acordo. Então, reprova a prestação de contas. Só que é bom a gente deixar bem claro o seguinte: o Conselho Municipal que reprova uma prestação de contas, ele está obrigando o município a devolver integralmente todo o recurso que recebeu naquele exercício. Então, muita atenção na hora de analisar uma prestação de contas, para evitar uma simples reprovação, porque não estava de acordo, não se gostar, o Conselho tem uma bronca com o prefeito, então não vamos aprovar. Não é bem por aí, gente. Se fizerem dessa forma, o município é que está sendo prejudicado, não é a administração em si. E toda a prestação de contas aprovada, ela precisa ser baixada uma resolução. Então, vai se indicar apenas qual foi a resolução e a data em que ela foi aprovada. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do nosso telefone, 3664-0778, que é o telefone do PRECON, ou através dos e-mails funcionais, o meu, Getúlio da Moreira JR, @sst.gov.br, ou precon, sc.gov.br. Obrigado pela oportunidade. Tá. Temos mais duas questõezinhas, na verdade, ainda a colocar para vocês. Uma delas é com relação às contas bancárias. Tá? Nós temos tido algumas dificuldades, porque principalmente essas dificuldades ocorrem quando é uma implantação de um serviço novo. Nós pedimos a abertura de contas bancárias, e isso foge um pouco do procedimento do governo federal. O governo federal costuma eles abrirem a conta bancária e encaminhar para o município. O município muitas vezes fica perdido, sem saber que o dinheiro está disponível lá, porque não sabe qual é a conta. Então nós mudamos o procedimento, e dentro do nosso procedimento nós pedimos que o município abra a conta e nos comunique qual é a conta, porque entendemos que o município abrindo a conta, ele tem, por princípio, controlar aquilo que ele está gerenciando. Só que temos um probleminha. O município abriu a conta, encaminhou para nós, por qualquer motivo, atrasamos a liberação do depósito. Se esse depósito levar mais de 3 meses para ser efetuado na conta, mais de 60 dias, para ser efetuado na conta que foi aberta, o banco automaticamente bloqueia essa conta, porque
porque ele não teve ainda um primeiro depósito. Então, o que acontece? Quando dessa situação, o município tem que ir na agência bancária, pedir para a liberação daquela conta e nos comunicar, para que nós então possamos novamente efetuar esse depósito e aí regularizar de uma vez por todas. Essa é uma primeira situação. A segunda situação que nós estamos enfrentando, e essa é uma situação que a gente vai pedir coletivamente a todos os municípios, cuja denominação do Fundo Municipal é de natureza genérica, tá? Fundo Municipal de Assistência Social, mas não diz qual é o município. Então ele está vinculado, logicamente, a um CNPJ, só que para nós identificarmos imediatamente que aquele CNPJ é do município de Caibi, ou é do município de Canelinha, ou é do município de Correia Pinto, às vezes fica complicado. Então a gente pede que os municípios façam alteração junto à Receita Federal da denominação do fundo, colocando na denominação o nome do município. Facilita para nós identificar, para nós repassarmos o recurso mais facilmente para o município e não vai criar tanta dificuldade assim. Bom, nós recebemos alguns questionamentos de algumas SDRs e alguns municípios em relação ao questionamento da SDR de Braço do Norte. A gerente da assistência social da SDR está perguntando se os recursos da média complexidade podem ser utilizados em ampliação de espaço físico. Exemplo, auditório do CRAS e CREAS. O recurso estadual destinado para investimento, né, os 40% destinados para investimento podem ser utilizados para ampliação de espaço físico, desde que o imóvel seja próprio, né, não seja alugado. E então esses 40% eles podem ser utilizados e sempre o município tem sempre que verificar a relevância dessa despesa, né, sempre fazendo, linkando, né, com o objetivo do equipamento, do serviço, enfim. Mas ele pode ser utilizado desde que seja imóvel próprio e não alugado. Bom, tem algumas perguntas aqui sobre benefícios eventuais também. Nos municípios de pequenos que não possuem o serviço ofertado 24 horas, né? Como proceder? O serviço 24 horas que a pessoa está se referindo aqui é sobre o auxílio funeral que eu comentei há pouco. O que a gente recomenda é que esse município pequeno ele faça um convênio com alguma funerária existente, né? Para que essa funerária tenha um profissional capacitado para dar as informações corretas para o usuário, né? Ou então ele pode adotar a hora plantão, pagando essa hora plantão para o técnico responsável que vai ficar no atendimento de 24 horas. Outra questão que se pergunta aqui, precisa ter alguma lei específica para benefícios eventuais? Sim, precisa. Pode ser uma lei ou um decreto municipal ou uma resolução aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. O Tribunal de Contas do Estado, quando vai fazer alguma auditoria, ele dá preferência para que seja lei ou decreto municipal. Outra questão aqui é se existe alguma orientação do Estado em relação à construção de lei específica. A gente tem, sim, orientação. Nós enviamos para os municípios minutas de resoluções de Conselho Municipal de Assistência Social ou minutas de lei. Nós temos as duas formas e o município escolhe. Nessa minuta, nós colocamos vários comentários para que o município reflita sobre cada um dos comentários e possa adotar os critérios que desejar. E, inclusive, a gente tem também recentemente aprovada a resolução do Conselho Estadual de Assistência Social, a resolução número 20, de 27 de maio de 2014, e nela indica que recomenda que todos os municípios tenham até dezembro de 2017 a regulamentação dos benefícios eventuais nos territórios municipais. Inclusive, isso pode implicar futuramente para um repasse do cofinanciamento para benefícios eventuais.
SDR de Blumenau está questionando, né, em se tratando de adquirir, por exemplo, material de higiene pessoal, sendo que não possuímos o serviço específico Centro Pop, porém atendemos as pessoas em situação de rua no PAEF. Dessa forma, gostaríamos de saber se podemos utilizar o recurso de média complexidade para este fim. Conforme foi comentado, e a Letícia trouxe muito bem, a execução do recurso ela tem que estar vinculada também ao projeto técnico, observar se no projeto técnico que foi encaminhado para o Estado está previsto isso. O projeto técnico é aprovado pelo Conselho, então, se tiver especificado, não há problema. É importante observar também que a equipe de referência do CRES, ela é exclusiva para a oferta do serviço do PAEF, para a execução do PAEF. Então, as ações, o atendimento à população em situação de rua, né, ela deve ser ofertada preferencialmente no Centro Pop, né, para não comprometer o serviço de média complexidade do PAEF. Em se tratando de ser um serviço tipificado, então também não tem problema, desde que observadas essas questões. Outra dúvida é da SDR de Blumenau também. É possível utilizar o recurso para reformas e adequações de em espaços alugados? Então, eu acho que o Getúlio já respondeu. Pode sim, desde que sejam pequenas adequações, como colocação de divisórias, pequenas reformas de acessibilidade. E é importante observar, então, que não agregue valor ao imóvel, que essas reformas não agreguem valor ao imóvel, né, o imóvel alugado. Então, divisórias, por exemplo, se o contrato do aluguel vencer, elas podem ser removidas e o município pode utilizar num outro equipamento. Então, isso é bastante importante levar em consideração. A pergunta a Deneci. Para os 3 níveis de proteção, é permitido pagar diária para os técnicos do serviço correspondente ao nível de complexidade? É possível sim, né? Conforme eu relatei antes, né? Na apresentação é possível sim. É importante observar, entretanto, que que esse recurso seja utilizado de uma forma coerente, né, para não comprometer a continuidade do serviço, né. A gente entende que a capacitação dos técnicos, ela contribui para a melhoria da capacidade técnica, para a melhoria da execução dos serviços, então pode sim, desde que não comprometa a continuidade do serviço. Vou passar agora para o Getúlio para responder as questões. Restos a pagar. Bom, restos a pagar pode ser considerados gastos de exercício, e a prestação de contas como ficaria nesse caso? Bom, eu já tinha antecipadamente colocado a questão de restos a pagar. Despesa empenhada até 31 de dezembro do exercício e que forem liquidados apenas até 28 de fevereiro do ano subsequente, eles entram em restos a pagar. Então, entram naquela conciliação bancária, né, como despesas a serem deduzidas daquele saldo de 31 de dezembro de 2014. Isso aí já vai em seguida aí. Tem mais outra pergunta aqui. Quando os municípios terão retorno da prestação de contas de 2013? Esses recursos poderão ser reprogramados 100%? Bom, gente, 2013 nós vamos começar a analisar as prestações de contas. Tá? Ainda estávamos com dificuldades bastante sérias com relação à equipe. Eu estava sozinho para analisar. Agora que está chegando mais colegas nossos
Então, nós vamos começar a treiná-los a análise dessas prestações de contas para podermos dar fluxo e poder analisar tudo. Com relação à resposta aos municípios, nós ainda não temos nenhuma forma de informá-los, ainda não estabelecemos uma forma como é que nós vamos informar se a prestação de contas está tudo ok, coisa. Mas nós pretendemos criar algum mecanismo nesse sentido, sim. Com relação à reprogramação, reprogramar 100%, segue o decreto. Quanto à alteração do CNPJ do fundo com a junta à Receita, segundo o setor de contabilidade, deverá ser feita inclusive alteração na lei municipal que cria o fundo. Queremos esclarecimento quanto ao procedimento de alteração do CNPJ junto à Receita Federal. A Cris. Bom, Cris, a solicitação de alteração do CNPJ não é o número do CNPJ, é a denominação do CNPJ. Se implicar se o fundo municipal no município ele foi criado de forma genérica, tá, a denominação de forma genérica, logicamente o município vai ter que alterar na legislação para poder incluir o nome do município. Se ele criou Fundo Municipal do município de Forquilinha, Fundo Municipal de Assistência Social do município de Forquilinha, dentro da legislação do município, mas na hora de inscrever junto à Receita Federal, ele não colocou dessa forma, só botou Fundo Municipal de Assistência Social, então essa legislação já vai ser possível de ir junto à Receita e pedir essa alteração junto à Receita. Mas de qualquer forma tem que ir na Receita e a Receita é que vai dar as orientações sobre qual o procedimento para incluir o nome do município na denominação. Chapecó está nos fazendo uma pergunta. Município de Nova Erechim. É possível utilizar o recurso da alta complexidade para pagamento de família acolhedora? Sim, com certeza. A família acolhedora é um serviço de obrigação do município. O atendimento da alta complexidade das crianças no município, eles podem ser feitos através de abrigamento ou através de família acolhedora. Então, se pode fazer através de família acolhedora, o município pode cadastrar as famílias e repassar, colocar sobre a guarda da família a criança sem problema nenhum. Quando não tem estrutura, essa é a melhor forma. Ainda Chapecó nos pergunta qual o prazo para a prestação de contas dos recursos reprogramados de 2013. Será junto com a prestação de contas do repasse de 2014? Sim. Todo recurso que foi reprogramado, ele automaticamente passa a compor no ano subsequente aqueles recursos disponíveis para o ano. A prestação de contas desse recurso é única e é sempre entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro do ano subsequente ao ano do exercício. Chapecó nos fez uma outra colocação aqui, que numa conversa que nós tivemos diretamente com eles, por telefone, eu dei uma orientação e eu vou repetir a orientação novamente. Na questão das famílias acolhedoras, foi perguntado se poderia ser repassado em espécie ou se poderia ou somente em gênero. A nossa orientação é o seguinte, preferencialmente o município deve repassar em gêneros, preferencialmente. Não significa que ele não possa repassar em espécie. Por que isso? A questão do gênero é mais fácil para o município fazer a prestação de contas se ela adquirir em gêneros e repassar para a família. Se ela repassa em espécie, a família acolhedora ela não tem exclusivamente só aquela criança para atender dentro de casa. Então o recurso que entra, ele vai colocar no seu orçamento familiar para atender a toda a família, e não a criança especificamente, que é o objetivo desse atendimento da alta complexidade. Então a gente sugere, bom deixar bem claro, a gente sugere que o município
repasse para as famílias acolhedoras, depois de um levantamento das necessidades, em gêneros e não em espécie. Mas não impede, não proíbe que seja repassado em espécie. Bom, nós estamos encerrando, então, a webconferência. Gostaria de agradecer a todos e de dizer que eu estou à disposição por meio do telefone 48-3664-0780 e no e-mail jepas@sst.sc.gov.br. Também gostaria de agradecer a oportunidade e qualquer dúvida pode ser retirada pelo e-mail benefícioseventuais@sst.sc.gov.br. Obrigada a todos, então. Esperamos, né, ter conseguido minimamente esclarecer as dúvidas e ter contribuído em relação à utilização dos recursos, em relação à prestação de contas, reprogramação. E também estou me colocando à disposição através do e-mail jepas@sst.sc.gov.br. Uma boa tarde a todos. Também da mesma forma, uma boa tarde a todos. A gente agradecer a atenção que vocês nos deram, né? E nos colocar mais uma vez à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, repetindo no telefone 3664-0778 ou nos e-mails, né, getulio.da-moreira.jr@sst.sc.gov.br ou precom@sst.sc.gov.br. Esse foi um mecanismo que a gente conseguiu para que chegasse a informação mais próxima e mais rápida para os municípios, para que possam fazer os bons investimentos na assistência, para que possam gastar bem esses recursos, para que, e com isso, né, e para além dessa webconferência, além da cartilha, além do caderno, e como os próprios técnicos aqui na mesa falaram, né, a gente se coloca à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, e contamos sempre com a presença de vocês nesses momentos. Muito obrigada.